Olá, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, consoante o fuso horário de cada um dos senhores, seguidor deste canal, o Republicano e Laico. Hoje estou aqui mais uma vez para fazer alguns comentários que achamos importante realçar aqui neste canal, partilhando com os seguidores desta página. Antes de mais, os meus cumprimentos para os senhores e pela atenção ou pelo tempo que irão disponibilizar para ouvir os comentários que aí serão apresentados em torno da política, como podem ver, rodapé, análise da situação ou comentários sobre a situação política na Guiné-Bissau versus eleições que estão a decorrer, a campanha para as eleições legislativas na Guiné-Bissau. E com isso quero só relembrá-los, na semana em que fizemos comentário aqui, no dia 25 do mês transado, mês passado, falamos aqui sobre, abordamos alguns pontos que achamos necessário abordar. Falámos da laicidade do Estado da Guiné-Bissau, em que falámos do seu artigo 1º, do artigo 1º da Constituição da República da Guiné-Bissau, em que diz que a Guiné-Bissau é uma república soberana, democrática, laica e unitária. Para demonstrar, como sabemos, que a Constituição é a conquista democrática de qualquer que seja Estado. E neste sentido, atendendo a tendência que se vive na Guiné, que põe em causa o princípio da laicidade do Estado da Guiné-Bissau, obrigou-nos a vir aqui a falar sobre isso, para chamar a atenção aos demais decisores na Guiné-Bissau, dirigentes, partidos políticos e demais entidades, para terem atenção a este princípio que diz que o Estado é laico. E não se deve confundir, misturar as religiões, sejam elas qualquer que seja, com este princípio, pondo em causa este princípio. Analisamos também o discurso do Presidente da República na altura, no ato da comemoração do 1º de maio, em que tentou demonstrar que os militares da Presidência da República são autónomos. Falámos sobre isso, mostramos que não há autonomia, enquanto a República da Guiné-Bissau é uno, indivisível. As Forças Armadas também são a mesma coisa e não poderá ser diferente, e ninguém deve aproveitar disso porque tem alguma coisa na presidência ou comprou armas ou alguma coisa do género, ou tem algumas políticas maquiavélicas para depois vir a implementar e querer aproveitar desse descuido do povo, poder estar a dizer isso. Falamos também do discurso do ex-presidente que disse que o presidente, o coordenador, a designação estatutária do partido, MADEM, diz-se coordenador, que irá ser primeiro-ministro, custo que custar, o que nos levou a tentar demonstrar custo que custar, até em que ponto custo que custar poderá vir a custar mesmo realmente. Depois dissemos que se for eleito será bem-vindo, se não for eleito o custo que custar, iremos ver como é que isso irá ser implementado. Falamos sobre a utilização de cartaz, a imagem do Presidente da República, pelos partidos, sobretudo o partido MADEM, que ele próprio, depois vou falar mais à frente, diz que depois foi entrevistado, diz que autorizou os partidos a utilizarem isso. Os partidos utilizarem a imagem dele como entenderem, e ele não se importa com isso. E falamos disso, chamamos a atenção, falamos sobre
a situação do pagamento, eventual pagamento ao presidente do MADEM, partido ao qual o presidente pertence, que ele sempre faz questão de tornar isso ao público, ter recebido 1 bilhão de francos CFA, segunda vez, já tinha recebido 3 bilhões de francos CFA devido a um terreno que foi dito que comprou na altura, de uma forma assim duvidosa, mas comprou, porque alguém lhe vendeu, disse que ia pagar a Câmara, funcionários da Câmara que não tinham dinheiro, não sabemos se foram pagos ou não, mas assim foi, recebeu esses 3 bilhões, mas nunca fez questão de falar sobre isso publicamente. Também falamos sobre eventual pagamento por parte autorização do Presidente da República para ele receber o mesmo senhor Brahima Camará, Presidente do MADEM, coordenador de designação estatutária do MADEM, de receber 1 bilhão de francos CFA, nesta altura que não há escola na Guiné, praticamente, as aulas não funcionam, que saúde está de uma forma desagradável, ou que é tão lamentável essa situação. Nós fizemos a ponte de uma pessoa estar a receber esse dinheiro e as pessoas a passarem fome, os funcionários sem receber, outros a reclamarem direitos. Nós falamos sobre isso e falamos de vários outros pontos que achamos necessário. E hoje, por acaso, vemos aqui debruçar em tempo mais... Vemos aqui para falar, dar a continuidade daquilo que falamos na semana, no último vídeo que fizemos, demonstrando que a Guiné-Bissau, por ser um Estado laico, a soberania nacional da República da Guiné-Bissau reside no povo. Aquela história de quem dá poder é Deus, aquilo não é verdade, como nós dissemos numa das passagens que nós dissemos no vídeo anterior. A soberania reside no povo, e é o povo que dá poder, e não é Deus. Deus não dá poder a ninguém. Isso são princípios, ensinamentos religiosos em que diz tudo Deus, tudo em torno de Deus, mas Deus não dá poder quando é a democracia. Quem dá poder é o povo, o poder reside no povo. Com base nisso, tentamos desmistificar esta ideia que alguns partidos imbuídos desta ideia tentar espalhar para dizer que é verdade, Deus é que dá poder. Isso não é verdade. Na Guiné-Bissau quem dá poder é o povo. O povo exerce o poder político diretamente ou através dos órgãos de poder eleitos democraticamente, né? Quando se diz órgãos, está-se a referir a órgãos que podem legislar, sobretudo a Assembleia e demais órgãos, né? É a isso que se refere. Quanto a isso, quero aqui trazer uns novos pontos para nós analisarmos, mas antes disso, quero aqui abordar chamar mais ou menos, emitir uma opinião que poderá ser útil ou chamar a atenção, por assim dizer, sobre a situação nós sabemos que na Guiné, quando se recebe qualquer que seja visita, seja ele Presidente da República de um país terceiro ou Primeiro-Ministro, mas há individualidades dos outros países que vão visitar a Guiné, há sempre tendência de fechar as vias principais, a avenida principal, durante muito tempo. E aquilo torna-se tipo um caos. Não há estradas. O que nós queremos com isso é chamar a atenção para que as pessoas possam construir vias alternativas. Nestes casos, em que fecha uma avenida principal durante muito tempo, para que essas pessoas, peões, carros, outras pessoas poderem movimentar por essas vias. E também que façam questão de construir pelo menos passagens aéreo, pedonal, para as pessoas poderem usar essas passagens aéreo, pedonal, para não estarem a atravessar mesmo as passadeiras ali na estrada depois de serem atropeladas, correm o risco de serem atropeladas, e evitando perda desnecessária humana, que depois tem impacto nas famílias. Perder um ente querido é muito triste nessa circunstância. Por isso, ao menos que as pessoas tentam
solucionar isso, ou quando tiverem a fechar estradas ou fechar vias por um motivo de recepção de qualquer que seja visita de uma figura em individualidade que vai para a Guiné, que tenham cuidado, evitando acidentes desnecessários, perda de vida. Devem ser construídas, pelo menos, ao menos, passagem aéreas pedonal para as pessoas poderem aproveitar essas vias e atravessar pelo menos 1 quilómetro por aí e obrigar as pessoas a usarem isso, evitando acidentes. Era esta a opinião ou a ideia que eu quero aqui deixar por além das críticas. Indo diretamente aos pontos que pretendo analisar aqui, quero aqui dizer aos senhores que nos estão a acompanhar, ou nos estão a acompanhar nesse momento, nós, na sequência daquilo que eu vos disse há bocado, nós falamos na semana passada, no meu último vídeo, aqui no canal Republicano e Laico, nós falamos sobre a situação do presidente ter autorizado algumas, porque foi confrontado com esta pergunta, que alguns partidos estavam a utilizar a imagem do senhor presidente nas suas campanhas. O que nós dissemos inicialmente que era inconstitucional, mas ouvimos várias interpretações, perdão. Sabemos que o facto de não estar escrito em nenhuma lei que proíbe o uso da imagem do presidente por um partido político é da mesma forma também que não está na lei, que pode-se usar. Mas mediante uma interpretação que nós podemos fazer, interpretação jurídica ou hermenêutico clássico, né, da Constituição, podemos retirar aqui a partir do artigo 62 da Constituição, onde diz o capítulo 2 do Presidente da República, dizer que o Presidente da República é o chefe do Estado, símbolo da unidade, garante da independência nacional e da Constituição e comandante supremo das Forças Armadas. E diz o número 2, o Presidente da República representa a República da Guiné-Bissau. E o que é que isso quer dizer? Com base no artigo 62, número 1, já podemos, só com este artigo, chegar à conclusão que, sendo ele símbolo da unidade, sendo ele, quando falamos da unidade, estamos a falar do país, não estamos a falar do partido, que são organizações internas que disputam mediante projetos para poderem ter acesso ao governo e poderem implementar os seus projetos. Não estamos aqui a falar, porque se formos ver em termos hierárquicos, os partidos não estão em cima, o Presidente da República está em cima. E por ser símbolo, as disputas dentro das organizações partidárias não se devem usar, devem-se abster de poder usar isso. Com base nesse artigo, podemos chegar a isso com a interpretação que já vos disse da Constituição deste artigo. E dizer mais à frente que, autorizando as pessoas a usar o nome, parece que estamos na monarquia. E a Guiné-Bissau não é um Estado monárquico. Não podemos dizer isso. A Guiné-Bissau é uma república laica. Não é? E não se pode usar a imagem do presidente do tipo, desculpa a expressão, do tipo como um rei, todo mundo vai usar, os partidos vão usar, depois no fim, quem fazer mais propaganda com a imagem do presidente, o presidente dizer este partido é que ganhou as eleições. Talvez seja isso, mas nós não vivemos numa monarquia. A Guiné-Bissau é uma república em que os partidos defendem ideologia. Isso é que difere da ideia do presidente. Os partidos que ele tem apoiado, ou que ele ajudou a fundar, sobretudo o MADEM, em que eles têm alguma ligação, alguma ideologia não, mas a mesma ideia, em que eles passaram a usar esta imagem do presidente. Por que usaram a imagem do presidente? Porque, na verdade, o Presidente da República foi o senhor que foi o primeiro publicamente a introduzir a incrementar na política guinense esta situação da religião na Guiné-Bissau. Foi o primeiro. Tem-se falado, muitas pessoas falaram, mas ninguém. Ele é que introduziu. Hoje se ouve, toda a gente diz muçulmano. Não há muçulmanos, são filhos da Guiné. Filhos da Guiné pertencentes a etnias
porque nós somos daqueles que defendem que religiões não é nossa, são coisas importadas, tanto o cristianismo, muçulmano e por aí fora. Todas as religiões, protestante, adventista, por aí fora, são importadas. Não é? Nós temos as nossas crenças, nós temos a nossa forma de adorar Deus, que nós fomos há algum tempo obrigados a deixar isso e seguir outras ideias de adorar a Deus. Então, com base nisso, quero vos dizer que utilizar a imagem do presidente são as pessoas que têm as mesmas, comungam os mesmos ideais que usam a imagem do presidente da República. O PRS nunca irá usar a imagem do presidente. Por quê? Por causa por motivo do princípio, ou por causa do princípio que move o PRS. E nunca o PRS irá usar a imagem do presidente. O que é que move o presidente da República? Só o símbolo que ele tem é o símbolo de uma religião. Não é de uma etnia que se pode dizer, não, este aqui é de etnia, ele pertence à etnia fula, para dizer, sim, tal, é de etnia fula. Chega uma determinada idade, pode-se usar isto, como por exemplo, acontece na etnia Valanta, etnia Pepel, também fazem isso, tem um traje que demonstra mais ou menos a responsabilidade perante aquela sociedade que cada um pode ter ou possa ter, demonstrar a diferença. Mas não é o caso. Ele está-se a falar de uma religião. O que ele usa veio de uma religião. É isso que ele incrementou na Guiné-Bissau. E quer que as pessoas não falem sobre isso. É isso que nós temos que falar. E é isso que é importante frisar aqui neste caso. E os partidos que usam esta ideia, ou que usam a imagem do presidente, são os que pensam mesmo, que têm os mesmos princípios, pensam de igual forma. Por exemplo, Madem usa a imagem do presidente. Ele ajudou a criar Madem. E o presidente fez questão de confirmar isso. Neste último dia de inauguração do porto de pesca, creio eu, de Alto Bandim. Fez questão de dizer isso. Embora... E o PTG, dizer PTG também, de uma outra forma, também usa a imagem do presidente. Por que é que eles usam os dois partidos? Porque eles têm os mesmos eleitorados. E movido com esta ideia que o Presidente da República introduziu na política guinense recentemente, de religião. E eles usam a imagem do Presidente para demonstrar que estão juntos e concorrem e vão disputar os mesmos eleitorados. Por isso eles usam isso. O PAGC nunca irá usar a imagem do Sissoko Embalo. Nunca. Por quê? O PAGC tem uma ideologia muito diferente. Aliás, só o PAGC, sendo tradicionalmente a mais antiga partido partido em relação aos outros partidos que depois já não existem, ficou o PAGC e nunca irá usar a imagem de uma pessoa que se associa à violência por aí fora. Então, com base nisso, eu acho que a utilização da imagem do presidente, nenhum partido, por além dos dois partidos que eu vos disse, que estão a usar a imagem porque têm os mesmos eleitorados e movem-se pelos mesmos princípios que foi incrementado agora na política guinense por Umaru Sissoko Embalo, que é muito triste falar sobre esta situação. Mas, de qualquer das formas, eu acho que os cidadãos, quando se fala nisso, não querem ferir ninguém, mas é dizer a verdade, porque sabemos que nem toda a gente, praticante daquela religião, é que se revê no Umaru Sissoko Embalo, devido à frustração que criou os guinenses. E quanto... O presidente, no seu discurso, demonstrou que o PRS estava distante. Há uma coisa que as pessoas têm que saber na Guiné-Bissau. O PRS do Sr. Alberto Nambeia e o PRS do Sr. Dr. Fernando Dias são duas coisas diferentes. São duas pessoas diferentes. O PRS, no passado, tem ajudado muitas pessoas a chegar ao poder.
O PRS teve o privilégio de poder ter o poder na mão, mas por má fé de alguns dos seus militantes, repassaram o poder aos terceiros, aos outros partidos. E hoje o poder está do outro lado. Porque o PRS, na altura do Sr. Alberto Nambeia, movia-se com base na unidade, paz para todos. Não importa quem esteja à frente, desde que esteja a fazer bem para a Guiné-Bissau. É assim que o PRS trabalhou durante estes tempos todos. Né? Agora, chegou uma dada altura em que o PRS ganhou a consciência, porque todas as pessoas que o PRS ajudava a chegar ao poder, todos os males cometidos durante o mandato, o PRS era rotulado com isto e era culpabilizado com isso como os principais apoiantes daquelas pessoas fizeram com que aquelas pessoas chegaram ao poder e fizeram o que fizeram todo o mal. O PRS nisso deve desculpa ao povo guinense. Só que com a atual liderança do PRS, o PRS caiu na realidade. Se nós ajudamos as pessoas a chegar ao poder, por que não nós vamos lá, em vez de estarmos a pagar a culpa, ajudamos as pessoas para chegar? Eu acho que é esse o entendimento. Nós ajudamos as pessoas a chegar lá, ao poder. Pois tudo o que essas pessoas poderão fazer ou fizeram, nós somos os culpabilizados. Essas pessoas nem são chamados para dizer que fizeram isto. Só se ouve. É o PRS que ajudou isto, é o PRS que fez isso. Por além disto, o PRS ajudou o atual Presidente da República a chegar à presidência da República, mas criando uma expectativa ao povo guinense, que ele é um bom jovem. Por ser jovem, vamos dar oportunidade para que ele possa fazer alguma coisa para a Guiné. Conhece muita gente. Mas depois o PRS chegou a uma dada altura, depois do falecimento de Alberto Nambeia, o Dr. Fernando Dias assumiu o poder, eles disseram, calma aí. Afinal, nós apoiamos uma pessoa que depois não está a fazer aquilo que nós dissemos às pessoas. Porque toda a gente, a população guinense, começava a cobrar o PRS, dizer ele é que fez o partido, ele é que ajudou o Úmaro a chegar onde chegou e que o Úmaro hoje andou a bater as pessoas e mandou formar algumas pessoas que depois andam nas ruas de Bissau encapuzados para bater as pessoas, vozes críticas do regime do Úmaro Sissoko Embalo. O Úmaro Sissoko Embalo apropriou-se do cofre do Estado da Guiné, viaja sempre de um lado para o outro, com o país pobre, recebendo 50 e tal mil dólares. O Úmaro Sissoko Embalo, não há escola na Guiné-Bissau, não há saúde, mas eles têm dinheiro para fazer tratamento no exterior. O Úmaro Sissoko Embalo foi negociar petróleo da Guiné-Bissau sem que haja uma consulta pública ou sem que isso fosse ou seja debatido no Parlamento, no fórum próprio, para que as pessoas possam ter noção do que é que o Estado irá fazer. O Úmaro Sissoko Embalo não sabe que o partido, ou seja, o país, para explorar qualquer que seja recurso, precisa primeiro de formar um grupo de técnicos para poderem trabalhar, dar emprego às pessoas, fazer uma pesquisa a nível de uma pesquisa ambiental, dos impactos ambientais, por exemplo, no caso do petróleo, e ter quadro suficiente para poderem trabalhar neste caso, dar emprego ao povo, mas foi assinar o acordo. E este acordo, quando foi dito publicamente, ele recusou. Depois disse que a Assembleia não tinha poder. Interferiu em várias outras coisas, pisou a Constituição, dissolveu o Parlamento, apesar de estar num dos seus poderes, de que poderá fazer isso em grave crise é legado, não corresponde, porque apesar de não ser uma coisa palpável, mas poderia ser uma coisa que é do conhecimento público, e nem isso foi. Que a data da remarcação das eleições levou muito tempo, não respeitou a lei eleitoral, que é de 90 dias. Depois houve-se interpretações. Né? Então o PRS, com tudo isto, depois ataques até aos membros, dirigentes do PRS, pessoas conhecidas, de renome na Guiné-Bissau, né? E no partido, foram atacadas. Jovens, com alguma notoriedade na praça pública da Guiné, deputados, foram baleados. Tudo
numa tentativa de intimidar as pessoas, porque ele tem algum plano maquiavélico por detrás, talvez assustando as pessoas, um dia poderá vir a concretizar os projetos ou acordos assinados por detrás. Foi com base nisso que o PS disse, calma aí, nós defendemos a liberdade, defendemos a justiça, transparência, gestão da coisa pública, o que tudo está a ser posto em causa. Não vale a pena, nós temos que, se nós conseguirmos pôr as pessoas lá, agora é a nossa vez, nós temos que candidatar para chegar lá. Mudar isso, foi o que fez. O presidente ficou frustrado que tanto no seu discurso, no seu último discurso de inauguração do espaço ali, do espaço de pesca, de porto de pesca, isso ficou visível, em que ele fez questão de dizer que apoiou o PRS, apoiou muitas pessoas, mas ele há de esperar essas pessoas na pera boss. Mas você não tem que esperar ninguém, você não tem que esperar por ninguém, porque a Guiné-Bissau precisa, o povo guinense precisa das pessoas que vão responsabilizar das funções que foram atribuídas ou foram eleitas. É isso que o PRS começou a distanciar-se. O presidente do PRS disse claramente que o PRS agora tem a sua agenda e que irá seguir a sua agenda. Se eventualmente tivermos que juntar com alguém, isso será no futuro, após as eleições, depois de cada um saber o que é que serviu, após a avaliação do povo. A partir daí, cada um já sabe qual é a sua responsabilidade perante o povo. Aí poderemos juntar. E juntar se tivermos alguma coisa em comum. Poderemos juntar. Agora, não é juntar para comer dinheiro. Não é isso. Por isso é que o PRS distanciou, com todos estes factos aqui que eu elenquei, o PRS distanciou-se. O Presidente da República disse-nos no mesmo discurso, gabou-se de ter conseguido dinheiro da FMI. Nós sabemos como é que o FMI funciona para os africanos. A FMI tem, por além do que eu vou dizer, poderei não estar correto, mas é uma organização, Fundo Monetário Internacional, que entala os países africanos, continua a dar dinheiro, querem dinheiro. Vamos endividá-los até o pescoço, depois veremos como é que eles vão conseguir desfazer isso. É o que acontece, porque sabem que vão dar dinheiro aos africanos, eles incentivam corrupção na Guiné, e essas pessoas vão comer na Guiné e nos outros países, né? Estas pessoas pegam o dinheiro, vão comprar bens para os países estrangeiros, ou devolvem mesmo para a Europa, vão comprar casas na Europa e criar outras condições. Eles sabem disso. Uma pessoa vai pedir dinheiro. Agora, gostaríamos que o presidente nos dissesse, no seu discurso, ou nos falasse, ou nos dissesse como irá ser usado este dinheiro. Em que este dinheiro vai ser investido? Se é para pagar funcionários? Se é para construir escolas? Construir centros de saúde? Gostaríamos de saber isso. Porque dizer que eu fui buscar dinheiro, ou se é para realizar as eleições, né? Porque dizer que eu fui buscar dinheiro e sem explicar, porque sabemos que o trabalho do presidente para ir buscar dinheiro não era necessário. O presidente fazer este trabalho, quem tinha que fazer é o governo. Mas ele disse que é influente. Como é que conseguiu o dinheiro? Isso, poderemos vir a falar sobre isso, mas nós gostávamos de ouvir o senhor Presidente da República dizer que nós conseguimos do dinheiro. E se puder falar dos juros que irá ser pago por ter emprestado esse dinheiro, o prazo de pagamento, como é que isso irá ser, seria bom. Porque o senhor Presidente não está a falar para umas pessoas que não entendem. Seria bom, talvez algumas pessoas, a maior parte, não percebeu dizer que conseguiu dinheiro. Isso não é da competência do presidente fazer isso. Poderá usar influências de ajudar, mas não é ele que tem que dizer fazer isso. É o governo. Se for e está-se a gabar com isto, gostaríamos que o senhor presidente nos pudesse explicar como este dinheiro, para onde será canalizado esse dinheiro, se é para a realização das eleições, se é para outra coisa qualquer, gostaríamos de saber, ou se é para pagar dívida. Porque qualquer que seja Estado, quando lhe pedir emprestado, tem que investir dinheiro e ganhar lucro também. O Estado faz isso, é negócio, para poder autossustentar. Mas
gabar-se também das obras que estão a ser feitas, fazer inauguração. Nós sabemos que aquilo é propaganda política. E tudo isto que acontece na Guiné é o senhor que complicou o país. E o que nós achamos que o Presidente da República devia fazer é explicar tudo isto que nos está a dizer sobre essa situação. E também, antes de ir para o outro ponto, gostaríamos que o senhor Presidente da República passe a respeitar a Constituição da República conforme manda a Constituição. Seria bom para a manutenção da sua continuidade como Presidente da República nas próximas eleições. Porque se continuar assim, nenhum partido irá votar, nenhum cidadão irá votar em si, por além daqueles que move pelos mesmos princípios que o senhor, né? Princípios que o senhor faz questão de fazer transparecer, trazer à luz do dia, que é de religião. Talvez seja isso. Mas eu duvido que muitas pessoas vão na sua cantiga e depois morrerem de fome. Porque os filhos também, mesmo eu sendo praticante de religião, eu quero que os meus filhos vão para a escola, tenham boa saúde, é isso que as pessoas querem. E uma outra coisa que é muito importante aqui, durante esta campanha eleitoral, nós gostávamos de ouvir os partidos políticos a debaterem seriamente sobre questões do salário. Salário na Guiné é miserável. Quanto é que se vende 1 quilo de arroz? Isso é que nós queremos saber. Como é que as pessoas que recebem 50 mil compram 50 quilos, creio que é 50 quilos de arroz por 20, 30 e tal mil, recebe 50 mil? Ou 20 quilos de arroz por 30 ou 20 e tal mil e recebe só 50 mil. Quanto é que paga a renda? Quanto é que irá guardar para ajudar os filhos? Quanto é que vai comprar medicamentos em caso for necessário? Quanto é que vai comprar materiais de escola para os filhos? Era isso que nós queríamos saber. Queremos ouvir os partidos políticos, seja os senhores candidatos dos partidos ao cargo do primeiro-ministro. Gostávamos que vocês nos expliquem de uma forma detalhada a política salarial, se vão aumentar o salário ou o que é que vão fazer para minimizar o sacrifício do povo guinense. É isso que nós queremos ouvir. Não queremos ouvir acusação, insinuações. Não queremos ouvir isso. Queremos que os senhores políticos sejam claros, né, nas vossas ideias, dizer que nós, quando ganhamos, queremos isto, vamos fazer isto, e falar da política salarial. É isso que nós queremos. E falar da reestruturação da função pública da Guiné-Bissau, para que os partidos ou melhor, para que todos os funcionários da função pública, para ter acesso à função pública, para que isso seja por via de um contrato ou por via de um concurso público. É isso que nós queremos, para que os partidos deixem de poder empregar as pessoas no Estado. É isso que nós queremos ouvir dos partidos políticos. Queremos que os partidos políticos nos falem da educação, da uniformização dos conteúdos programáticos que irão ser lecionados na escola. Não é que a escola de Jolandinho ou a escola de Bula ou de Gabo ou de Canchum dê uma matéria e a outra escola no mesmo nível dá outra matéria. Queremos que os partidos políticos, os candidatos, nos falem sobre isso. Debater, discutir a ideia. Queremos um debate público entre os candidatos. É isso que nós queremos. Seja em crioulo, em inglês, o que puderem falar, sobretudo em crioulo. É isso que nós queremos. Não queremos que os partidos políticos vão nos dizer aqueles que não fazem ameaça. Não é isso que nós queremos ver. Não é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir alguém que nos fale de como irá ser, em caso for eleito, escola, educação, uniformização de conteúdos lecionados nas escolas públicas, criar leis, avaliação dos professores. É isso que nós queremos ouvir.
É isso que queremos ouvir também, com um pai, quando vai para o trabalho, ganhar um salário condigno, de acordo com a vida na Guiné-Bissau, com este salário poder fazer outras coisas. Queremos ouvir que os partidos políticos vão criar, em caso forem eleitos, queremos ouvir os primeiros ministros a dizer, em caso forem eleitos, vão criar, vão fazer reforma na Guiné-Bissau, reforma das instituições de saúde, ou sistema de saúde, para que algumas famílias começarem a ter médico de família, para que criação de leis que vai fazer com que os médicos, os técnicos da área de saúde, sejam responsabilizados em caso de negligência, por parte, seja grosseira ou negligência, seja lá o que for. É isso que nós queremos ouvir. Não queremos ouvir esta conversa que já ouvimos há muito tempo. Vão para a política, falam sempre a mesma coisa, depois chegam lá, não há programa. Não queremos ouvir que nós temos programa, nós queremos que os senhores nos falem dos vossos programas. O que é que vão fazer com base nisso que eu vos disse? Seria bom. É isso que nós esperemos que acontece na Guiné durante essa campanha. Vamos aguardando. Espero que este vídeo seja partilhado por aqueles que vão ter acesso a isso e poderem ouvir e tirar dividendo. Caso quiserem fazer alguma crítica, estejam à vontade, é só enviar o e-mail. Eu não tenho problema. Se quiserem chamar a atenção a alguma coisa, desde que seja para o bem, para a melhoria do canal, nós aceitamos essas críticas. E queríamos dizer também, para terminar do lado do presidente, queremos um debate, que não tem nada a ver com organizações, órgãos de comunicação social, criar debate entre os candidatos, queremos ouvi-los a falar sobre isso, é muito importante. E também queríamos deixar aqui mais uma chamada de atenção, ou fazer um reparo para o Presidente da República. Repara, muitas pessoas, vozes críticas, que estão no estrangeiro, temem represália, muitos já têm lá a família, não foram para a Guiné. Uma vez a ministra a doutora Suzy Barbosa, não veio ao estrangeiro, disse que a Guiné está tudo bem, está seguro. E nunca lhe vimos andar sozinho, mesmo em Portugal anda sempre com segurança. Né? Se o país estivesse bem, não precisava disso. Tanto que muitas pessoas, por criticarem, serem vozes críticas ao atual regime do senhor Presidente da República e de Más Companhia Limitada, essas pessoas temem ir para a Guiné por medo de represália, porque muitas pessoas foram lá e foram atacadas. E isso é muito mau. E voltando a uma outra coisa, falou-se, o Presidente da República tem falado sempre, o Madema é o seu partido. Sim, nós sabemos disso, mas há uma coisa que nós queremos aqui, que o Presidente da República saiba, que é muito importante aqui falar. Talvez o senhor Brahma Camará, poderá vir a não ser o próprio primeiro-ministro, porque se o Madema, embora o Madema vai perder as eleições, com tudo isto que está a acontecer, nunca ouvimos o Brahma Camará falar publicamente sobre essa situação, nunca. Né? Não sabemos se o Brahma Camará poderá vir a ser primeiro-ministro durante muito tempo, poderá estar lá uns dias, depois sair de lá, porque quem poderá vir a ser primeiro-ministro ou primeira-ministra, talvez seja outra pessoa, neste caso, que tem mais confiança, porque todo este maquiavelismo que está a ser criado em torno do Presidente da República tem nome, tem algumas pessoas por detrás, né, que fazem isso. E duvido que, mesmo que por alguma eventualidade Madem ganhar, que o Brahma seja primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Ou se for eleito, se for nomeado, se irá durar muito tempo como primeiro-ministro. Porque o objetivo, talvez, o presidente ficou frustrado por ter assinado vários acordos e queria o seu maior desejo ver o Madem como vencedor e poder implementar isso, para que não haja ninguém. E se for o Brahma Camará, duvido que talvez não haverá contradição entre eles no processo de exploração, qualquer que seja recursos naturais, sobretudo petróleo. E não vejo o Brahma Camará aceitar isso de ânimo leve. E irá sair como primeiro-ministro, porque vai lá quem obedece o Presidente da República, por além das reclamações que poderão vir do exterior. E não se pode alienar aquilo que é um bem comum por vontade própria ou por um grupo de pessoas. Isso é mau para o país. E o Presidente da República, se quiser a manutenção
da sua continuidade como presidente nas próximas eleições, deverá ter em conta as críticas que são feitas de forma construtiva à sua imagem enquanto presidente. Eu não duvido que o senhor presidente da República, como pessoa, seja uma boa pessoa, mas como presidente, desculpe, ainda não me convenceu um bom presidente. Precisa trabalhar muito, respeitar a Constituição e fazer muitos trabalhos, respeitar primeiro os direitos humanos e demais. Há uma forma de poder evitar ou cautelar, primeiro, pôr a justiça em primeiro lugar. Os guineenses precisam de ter uma vida condigna dentro da Guiné, não fora da Guiné. Os guineenses precisam ter, no mínimo, se não puderem ter pequeno almoço, mas almoço, jantar. Matabicho, janta que sia. Eles querem isso. Se é que por ter matabicho, é para ter janta que sia. É o que nós dissemos. Ao invés de saírem da Guiné, só poderão ter isso fora da Guiné-Bissau. Embora algumas pessoas na Guiné têm isto, mas sabemos como é que conseguem ter isso. Através do Estado. E os que estão fora conseguir isso. Os guineenses precisam estar bem na Guiné, viver como reis na Guiné e não fora da Guiné, porque reis nunca vão ser. Talvez talvez trabalhadores do tipo escravo, desculpem o termo, mas de fora da Guiné duvido, precisam trabalhar muito. A oportunidade deve ser da Guiné, para que todos os filhos da Guiné que saibam fazer alguma coisa possam ser aproveitados na Guiné-Bissau, possam fazer alguma coisa. Não queremos as pessoas que nos vão trazer disputa de religião, coisa nunca vista, apesar de algumas pessoas terem comentado isso nos últimos tempos, mas queremos umas pessoas que vão olhar para a Guiné num todo, sem podemos discutir as nossas divergências étnicas ou o quê, que não nos leva para mal, mas aproveitar do bom que a cultura das nossas etnias tem para realçar e demonstrar a Guiné-Bissau em primeiro lugar. É isso que nós queremos. Não queremos disputa das religiões importadas para a Guiné-Bissau. Isso seria mau. E o senhor é um dos principais focos desse problema, incrementou essa situação na política guinense. E todos os problemas resumem-se, se pudermos dar a identidade seria o Umaru Sissoko Embalo, porque quem entrou lá e começou a espancar as pessoas, intimidar as pessoas, usar a força do Estado, mandar as pessoas irem informar, para virem intimidar as pessoas para que o senhor possa executar acordos que tem com a França e Senegal, o que nunca irá acontecer. Fiquemos por aqui, até a próxima oportunidade. Muito obrigado por aqueles que nos estão a seguir e aqueles que eventualmente irão seguir mais tarde. Agradecia que partilhem esta nossa mensagem para que toda a gente possa também fazer análise a partir das nossas ideias e tirar conclusões. Era isso que nós queremos e vamos continuar a falar. Para a próxima vez iremos abordar o mesmo tema em crioulo para o consumo interno para os guinenses. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe a todos, amigos da Guiné e os guinenses, na diáspora e na Guiné também. Muito obrigado, até a próxima.